Bem-vindos ao podcast da Macedo Vitorino. Hoje vamos falar sobre compliance no local de trabalho e, em primeiro lugar, cumpre definir o que é compliance antes de avançarmos para o compliance no contexto laboral. E compliance é um termo que já é bastante conhecido e que significa cumprimento normativo ou conformidade. E esta conformidade e este cumprimento normativo estão associados a um conjunto de princípios, processos, controlos que as entidades devem adotar para, em primeiro lugar, cumprir a lei e a regulamentação aplicável. No entanto, nos dias de hoje, nós temos vindo a assistir a um movimento que nós podemos considerar um movimento de maior maturidade. Ou seja, há um conjunto de regras, de condutas que as empresas, que as organizações cumprem e que não estão previstas naquilo que nós chamamos a hard law. E este movimento de maturidade, como eu falava, tem vindo a assistir a uma passagem da soft law para a própria hard law. O que é que isto significa? Significa que, no âmbito da responsabilidade social e empresarial das empresas, há um conjunto de condutas que outrora as empresas adotavam por iniciativa própria, porque não estavam obrigadas ao seu cumprimento, mas ainda assim o faziam, e essas condutas, podemos assim dizer, têm vindo a ser passadas para o âmbito normativo, para o âmbito da hard law. E isto tem acontecido no âmbito da responsabilidade social das empresas e, nomeadamente, no âmbito do compliance laboral. E passo então aqui a palavra ao Guilherme para nos explicar, afinal, o que é isto do compliance laboral. Muito bem, em primeiro lugar, obrigado Cláudia Martins, Guilherme Drey, aqui estamos nós para este podcast. O compliance laboral, como a Cláudia enunciou, basicamente significa que as empresas estão em conformidade, quer com os deveres normativos que decorrem da lei, quer com outros deveres que elas próprias criam através desse movimento de autorresponsabilização, designadamente por via da elaboração de códigos de conduta, códigos de boas práticas, convenções coletivas de trabalho. Basicamente significa que as empresas cumprem não apenas a lei, mas um conjunto de princípios e de normas que assentam na ideia de responsabilidade social, ética, bom ambiente de trabalho e cumprimento de um conjunto de fatores que têm que ver com temas de cidadania, basicamente. Isto é, a ideia de que o trabalhador é também um cidadão, significa que as empresas devem cumprir regras atinentes a, por exemplo, liberdade de expressão, direito à privacidade, tratamento de dados pessoais, prevenção do assédio moral e sexual, questões atinentes à igualdade e não discriminação, em particular no domínio do acesso ao emprego e em matéria salarial. Quer dizer, toda esta ideia de compliance laboral, em certa medida, está associada também à ideia de responsabilidade social corporativa e a essa ideia também, ou forma de estar também, que está associada ao chamado ESG, Environment, Social Governance, que tu conheces bem, sobre isso vais-nos dizer, ou dar-nos aqui algumas pistas sobre isto do ESG. Bem, eu há pouco, quando estava a definir compliance, eu defini exatamente como um cumprimento normativo, ou seja, como é que as empresas devem se fazer para cumprir a legislação e não apenas a legislação. Agora, o modo, ou seja, quais são os objetivos que as empresas têm que cumprir, quer em termos ambientais, quer em termos sociais, quer em termos de próprio governo societário, e que são à partida definidos por cada uma das organizações para além daquilo que está previsto na lei, é abarcado, digamos assim, pelo chapéu do ESG. Portanto, e para isso é necessário, antes de mais, que as empresas consigam prevenir, consigam depois detectar quais são as suas falhas para depois conseguir elas próprias corrigir. E há pouco, quando referis, é necessário um conjunto de, por exemplo, de códigos de conduta. Isto faz parte precisamente da componente da prevenção, ou seja, de adotar aqui um conjunto de
códigos, de políticas, de processos, de procedimentos que levem precisamente a empresa a saber o que é que tem dentro da sua organização e que lhe permita cumprir os objetivos que definiu para si própria a nível destas três componentes, para além do que está previsto na lei. Obviamente que, subjacente a esta prevenção, vem depois a detecção. Porquê? Porque estas políticas, estes procedimentos têm que ser de alguma forma cumpridos e, portanto, tem que haver aqui um controle que seja implementado para verificar que realmente há aqui uma operacionalização daquilo que está a ser adotado, porque senão falamos apenas aqui de um cumprimento, como eu costumo chamar, no papel. Mais do que isto, porque é que isto é importante, ou seja, porque é que passamos por estes três níveis, digamos assim, a prevenção, a detecção e a adoção de medidas corretivas, que é esta terceira fase. Passamos por isto porque, por um lado, as leis, existe aqui uma panóplia de legislação que as empresas têm que cumprir sob pena de sofrerem coimas, mas mais do que isto, está associado também ao próprio dano reputacional que as empresas enfrentam em caso de incumprirem esta legislação, que vai desde o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou seja, no âmbito da privacidade e da proteção de dados pessoais, à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, ao regime geral de prevenção da corrupção, a adoção de canais de denúncia. Portanto, há aqui uma confiança também que tem que ser gerada pelas próprias empresas junto daquilo que nós chamamos as partes interessadas ou os stakeholders. Portanto, esta operacionalização do prevenir, do detectar e depois do corrigir, na medida em que há para corrigir ou de melhorar, tem que ser operacionalizado, por forma a que as empresas consigam cumprir esta legislação e possam ir mais além. E dentro desta panóplia de legislação, recentemente nós temos a Diretiva da Transparência Salarial. E quais são as novidades desta diretiva? Qual é o impacto que esta diretiva vai ter nas organizações? Sim, terá bastante impacto e nós estamos, de resto, preparados para ajudar as empresas a darem resposta a esse mesmo impacto e a esses novos desafios. No essencial, a questão da igualdade e da igualdade salarial é uma questão que tem décadas do ponto de vista do tratamento jurídico, doutrinário, jurisprudencial. Ou seja, quer as Nações Unidas, Carta dos Direitos Fundamentais do Homem, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, OIT, Organização Internacional do Trabalho, através de várias convenções, quer a União Europeia, Tratado de Funcionamento, Carta dos Direitos Fundamentais, várias diretivas da União Europeia, Pilar dos Direitos Sociais da União Europeia, ambos estes blocos, por assim dizer, têm afirmado que a igualdade, designadamente no âmbito do trabalho, acesso ao trabalho e condições de trabalho, é absolutamente determinante para termos relações de trabalho justas e dignas. E isso passa também, obviamente, pela igualdade salarial. Quer dizer, entre homens e mulheres não faz sentido que, para trabalho igual ou de valor igual, existam remunerações diferenciadas. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que a União Europeia constata que, apesar desses esforços de décadas, o gap salarial persiste e, até há 1 ano, 2 anos, tínhamos um diferencial de cerca de 16% entre salários de homens e mulheres, sem que haja razões para que tal suceda e sem que haja razões justificativas. E a conclusão que a União Europeia chegou, veremos se acertou desta vez no ponto, é de que isto deve-se em grande medida à chamada opacidade ou falta de transparência do ponto de vista salarial. Ou seja, não há políticas salariais transparentes e, consequentemente, a União Europeia entendeu que era preciso fazer mais uma diretiva, 2023, a Diretiva 970-2023, que vai ser transposta, ou tem de ser transposta até junho deste ano, 2026. O que é que a diretiva traz de novo? Novos deveres de informação das empresas, um dever de neutralidade na fixação da remuneração, a obrigatoriedade de não fazer perguntas ao candidato a emprego quanto ao histórico salarial, a obrigatoriedade de reportar informação sobre discrepâncias salariais perante a administração pública e as autoridades administrativas, designadamente, no nosso caso, a ACT e a Comissão para a Igualdade, mais poderes para os representantes sindicais para obterem informações sobre potenciais discrepâncias salariais, trouxe até uma chamada avaliação conjunta, quer dizer,
se reportadas as diferenças salariais constatar que há uma diferença superior a 5%, a empresa, o sindicato e a administração juntam-se para tentar corrigir essa mesma discrepância salarial. Além de que tem prazo prescricional para reclamação de créditos muito superior, 3 anos, pelo menos, não de 1 ano. Sanções pecuniárias significativas para as empresas que tenham desigualdade salarial, e sanção pecuniária compulsória também. Além de que tem, para empresas que se dediquem à satisfação de necessidades públicas, através de contratos de concessão de serviços públicos, portanto, empresas privadas também, tem que, ou estabelece a regra de que a violação desta diretiva ou da lei que transpuser a diretiva corresponde também à violação desse contrato de concessão de serviço público. Por isso temos aqui uma realidade completamente nova e, em particular, há uma coisa que é, ou tem potencial para ser disruptivo. A diretiva determina que os Estados devem aprofundar o conceito de trabalho de valor igual. Quer dizer, podemos ter 2 trabalhos com categorias diferentes, mas ainda assim, se chegar à conclusão que têm o mesmo valor, devem receber o mesmo. E isso não acontece no nosso país. Nós aqui na Macedo Vitorino trabalhamos já com várias empresas de várias indústrias, da hotelaria, do setor dos transportes, serviços postais, entre outras, em que estamos a colaborar com as empresas para que elas façam essa pré-determinação de trabalho de valor igual, para estarem preparadas para, quando a diretiva entrar em vigor, não serem surpreendidas. E para isso também é necessário, a própria diretiva recomenda, a utilização de meios analíticos, tecnológicos, que permitam fazer a fotografia e perceber onde é que há eventuais discrepâncias complicadas. Portanto, eu acho que é realmente um desafio muito grande, é um novo desafio para as empresas portuguesas e elas têm de estar à altura para responder. E isso surge na sequência de outras diretivas e na sequência de outras atuações da União Europeia, em particular também quanto ao regime de proteção do denunciante. Há uma diretiva do whistleblower e eu acho que tu tens também aqui uns tópicos sobre essa matéria para nos dar. Sim, apesar da diretiva não ser assim tão recente, portanto estamos a falar de uma lei que entrou em vigor e que transpôs a diretiva do whistleblowing em 2021, portanto estamos a falar da lei 93 de 2001, que aprovou o regime geral de prevenção o regime geral de proteção dos denunciantes de infrações. Também aqui, e à semelhança daquilo que estavas a dizer, há aqui uma orientação mais disruptiva do que aquela que existia. Porque quando nós estamos a falar de denúncia de infrações, ainda há uma conotação negativa do facto de, dentro do seio de uma organização, os próprios trabalhadores poderem denunciar aquilo que se passa dentro da própria organização. E, de facto, esta lei vem precisamente impor a adoção de canais de denúncia para as entidades, independentemente do setor de atividade, e sendo elas públicas ou privadas, que tenham 50 ou mais trabalhadores. E este canal de denúncia, ou seja, canal de denúncia interna, visa precisamente o quê? Visa que dentro do seio da organização, os colaboradores que estão mais por dentro dos assuntos internos da própria organização, ao detectarem determinadas irregularidades, possam reportá-las através deste canal de denúncia. No entanto, nós não estamos aqui a falar de uma lei cega, ou seja, de uma lei que permita o reporte de todo e qualquer tipo de irregularidade e de infração. Há um conjunto de infrações que a própria lei prevê e, portanto, que estão tipificadas e que correspondem ao âmbito objetivo desta Lei 93 de 2021, que significa que, se não cair, por exemplo, no âmbito do branqueamento, de prevenção do branqueamento de capitais, o âmbito da denúncia ou da proteção de dados, ou em matéria de concorrência ou de corrupção, portanto, entre outras, e desde que a empresa não tenha optado por determinadas irregularidades fazerem parte do leque daquelas que são suscetíveis de serem reportadas pelo canal de denúncia, o trabalhador
que deve ser uma pessoa que adquiriu a informação no âmbito da sua atividade profissional, portanto, maioritariamente um trabalhador, mas poderá ser também um antigo trabalhador. O importante é que essa informação tenha sido adquirida no âmbito da sua atividade profissional e que no momento em que a pessoa, o chamado denunciante, reporta essa irregularidade, tenha motivos sérios para crer que a informação é verdadeira e esteja de boa fé. A par deste canal de denúncia interna, portanto, que é o canal primacial para precisamente reportar estas infrações, dentro deste âmbito que eu acabei de dizer, há também possibilidade, caso não seja possível reportar através do canal de denúncia interna, porque ele poderá não existir, precisamente porque a organização pode não estar obrigada a adotá-lo, por exemplo, tem menos de 50 colaboradores, há a possibilidade também de denúncias externas, ou seja, junto de um conjunto de autoridades competentes de acordo com o seu âmbito, de acordo com as suas atribuições e de acordo com a sua competência. E subsidiariamente há ainda a possibilidade de divulgação pública. Mas esta lei que visa proteger o denunciante, portanto, estabelece estes 3 níveis, e estes 3 níveis devem ser necessariamente seguidos, ou seja, não é possível avançar logo para uma comunicação de uma irregularidade através de uma divulgação pública quando a própria organização tem um canal de denúncia interna, precisamente pela questão que eu há pouco referi, que esta lei não é de todo uma lei cega, ela visa a proteção do denunciante, cria condições para que o denunciante seja protegido, mas, em contrapartida, o próprio denunciante, quem denuncia, tem que cumprir um conjunto de requisitos para poder beneficiar dessa proteção. É também de salientar a este nível que o próprio canal de denúncia, esta obrigação do canal de denúncia, surge também enquanto instrumento do programa de cumprimento normativo, que é uma exigência de um diploma paralelo, portanto, que surgiu uns dias antes da Lei 93 de 2021, o Decreto-Lei 109 é de 2021, que estabelece o regime geral de prevenção da corrupção e que precisamente impõe às entidades com 50 ou mais trabalhadores a adoção de um programa de cumprimento normativo do qual o canal de denúncia faz parte, a par da adoção de um código de conduta, de um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, de um programa de formação aos trabalhadores, que é essencial, aliás, que é essencial em matéria de compliance, não só em termos de prevenção da corrupção e das infrações conexas, depois um conjunto de próprios mecanismos de controle da aplicação deste programa de cumprimento normativo e a nível, em particular, do plano de prevenção de riscos e a nomeação de um responsável pelo cumprimento normativo. E como também tinha dito há pouco, esta lei visa proteger o denunciante e como é que o RGPD, como é chamado, como é que esta proteção é operacionalizada pela lei? Sim, vamos lá ver, a ideia da lei é essa, exatamente, é, por um lado, garantir que há condições para que um denunciante denuncie infrações a que tenha acesso no âmbito da sua atividade profissional, como disseste, infrações sobre questões também de segurança alimentar, de segurança dos transportes, de branqueamento de capitais, de corrupção, etc., e para que ele possa fazer com segurança, isto é, sem ser objeto de qualquer tipo de retaliação. Então, aquilo que a diretiva faz, aquilo que a lei faz, no essencial é dizer quem denunciar, e denunciando, cumprindo esses 3 requisitos a que fizeste referência e cumprindo os canais adequados para o efeito, tem de ser protegido e não pode ser objeto de retaliação. A lei depois diz o que é uma retaliação. A retaliação é um tratamento desfavorável que é atribuído pelo empregador a um trabalhador que tenha denunciado e como consequência da denúncia que esse trabalhador tenha feito. Pode ser uma avaliação de desempenho negativa, pode ser a não progressão na carreira, pode ser a aplicação de uma sanção disciplinar, pode ser a aplicação de uma sanção de suspensão do contrato de trabalho, ou pode ser aquela que é mais gravosa, que é o despedimento com tentativa de afastar
o denunciante do local de trabalho pela circunstância de ele ter denunciado uma infração cometida no âmbito da empresa. Pegando nisto que acabei de dizer, pegando aquilo que tu disseste sobre a boa-fé no que diz respeito ao denunciante, eu costumo falar dois exemplos que são, penso eu, muito clarificadores a esse propósito e que aconteceram nos Estados Unidos e que estão retratados em jurisprudência americana. No primeiro caso, alguém que trabalhava numa agência nuclear foi para os jornais dizer que a agência nuclear estadunidense estava a atuar em desconformidade e a fazer investimentos onde não devia. Foi criticado internamente, foi despedido, invocou a lei de proteção do denunciante e o tribunal disse não. O Whistleblower Act, neste caso, não se aplica. Primeiro, porque ele não denunciou nenhuma infração, apenas fez uma crítica à gestão. Segundo, porque nem sequer usou o canal de denúncia interno, foi diretamente para os jornais. Exemplo oposto. Também nos Estados Unidos, alguém, um engenheiro que trabalhava numa empresa de jatos privados, reportou uma falha de segurança interna em termos de utilização desses jatos privados ao seu superior hierárquico. Não deu ouvidos. Reportou à administração. Não deu ouvidos. Utilizou o canal de denúncia interna para questões de segurança. Não só não deram ouvidos, como o despediram. Aí sim, ele foi para o tribunal, disse que foi objeto de uma retaliação e o tribunal disse, certo, é uma retaliação e o tal Whistleblower Act, a lei sobre proteção do denunciante, deve ser aplicada. É o que nós temos aqui também. E estes exemplos que nós temos aqui, de resto, estão retratados num livro magnífico. Tu vais agora dizer qual é. Diz lá. Pois, faço a nossa atividade profissional e como forma de ajudar os clientes e também nós investigarmos mais sobre esta matéria, que é uma matéria muito nova. Quando estávamos a fazer uma formação precisamente para um dos nossos clientes, o Guilherme lançou um mote: porque é que não vamos, uma vez que não existe, comentar a Lei 93 de 2021, o RGPDI, e foi assim que nasceu este projeto, este livro, o Regime Geral de Proteção dos Denunciantes de Infrações anotado, portanto, em que nós procuramos desenvolver aqui, ao concretizar os artigos da lei, numa perspectiva o mais prática possível, para ajudar os nossos clientes precisamente a desmistificar o que é isto, o Regime Geral de Proteção dos Denunciantes. É bonitinho, tem uma capa bonita, condiz até com uma gravata. É verdade, coincidência. É coincidência total. E é o melhor livro que existe em Portugal sobre esta matéria, porque é o único, de maneira que estou à vontade para o dizer. Mas foi esse o nosso principal objetivo. E foi cumprido e bem cumprido. E eu acho que com isto nós terminamos a nossa sessão de hoje, nosso podcast de hoje. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam neste podcast. Obrigado. Obrigada.